Ok, esquece um pouco os dinossauros. Sério, a jornada evolutiva mais épica da Terra talvez tenha sido a das plantas. É, de verdade, uma saga de inovação, de competição, de sobrevivência, que começou lá na água e, olha, transformou completamente o mundo que a gente conhece. Então, a grande questão é essa. Como é que uma coisa tão simples, tipo um musgo, conseguiu evoluir e virar, sei lá, as florestas gigantescas, os campos floridos que a gente vê por aí? A resposta, na verdade, está numa série de adaptações, assim, geniais, que permitiram que as plantas resolvessem problemas que pareciam impossíveis e, com isso, conquistassem o planeta. Vamos começar pelo segredo mais fundamental de todos. Para a gente entender essa jornada toda, a gente precisa conhecer um tipo de superpoder secreto das plantas. É um ciclo de vida chamado metagênese, ou, um nome mais fácil, alternância de gerações. Pensa assim, ó, cada planta, na verdade, vive duas vidas, e elas são bem diferentes uma da outra. E o legal é que essas duas vidas funcionam como uma equipe. A primeira vida é o gametófito. Pensa nele como a versão da planta que tem uma única missão: produzir gametas. A segunda é o esporófito, que, como o nome já diz, produz esporos para se espalhar por aí. É como se fossem duas personalidades do mesmo ser vivo, sabe? E cada uma tem um papel fundamental nesse ciclo todo. E esse ciclo é tipo uma dança perfeita. Funciona assim: dois gametas se juntam, aí eles formam um zigoto, que é tipo o bebê da planta. Esse bebê cresce e se transforma no esporófito. Aí, o esporófito libera os esporos, que germinam e viram novos gametófitos, prontinhos para criar mais gametas e começar tudo de novo. É uma geração dando origem à outra, sem parar. Ok, com esse ciclo na cabeça, vamos voltar no tempo, bem lá atrás, para conhecer os primeiros desbravadores da terra firme, as briófitas, que a gente conhece mais como musgos. Eles enfrentaram um mundo totalmente novo, hostil, e a biologia deles mostra exatamente isso. Eles foram pioneiros, mas também tinham muitas limitações. Os musgos são muito interessantes. Sabe aquela parte verdinha macia que a gente vê? Aquilo ali é o gametófito, é a fase principal da vida deles. Já o esporófito é só aquela hastezinha que cresce em cima, sabe? Totalmente dependente do gametófito para sobreviver. E aí é que está o grande problema deles. Eles precisavam de água, tipo uma poça d'água mesmo, para os gametas conseguirem nadar e se encontrar. E isso, claro, deixava eles presos em lugares bem úmidos. Então, para resumir, para essas primeiras plantas que saíram da água, a geração que produzia os gametas, o gametófito, era a estrela do show. Era a forma dominante, a que a gente via, a independente. Guarda bem essa informação, porque uma mudança gigantesca tá para acontecer. A evolução agora tinha um novo desafio: resolver o problema do tamanho e da estrutura. E a resposta veio com as samambaias, as chamadas pteridófitas. Elas foram de verdade um salto evolutivo gigantesco que permitiu que as plantas finalmente crescessem para cima, ficassem maiores, mais complexas. E aqui que acontece a grande virada da nossa história. Para que as plantas pudessem ficar maiores, mais fortes, uma coisa fundamental no ciclo de vida delas teve que mudar. Aconteceu uma verdadeira troca de poder. E olha só que loucura, os papéis se inverteram completamente. Nas samambaias, quem virou a fase dominante foi o esporófito, a geração que produz os esporos. Aquela planta grande, com folhas bonitas, que todo mundo conhece, é o esporófito. E o gametófito virou uma coisinha minúscula, quase insignificante. E foi essa mudança de poder, essa aposta no esporófito, que é geneticamente mais complexo, que permitiu o surgimento de inovações como vasos para levar água, raízes de verdade, folhas, tudo. Só que, apesar desse avanço incrível, as samambaias ainda tinham o mesmo calcanhar de Aquiles dos musgos. Elas se livraram do problema do tamanho, da estrutura, mas na hora de se reproduzir, nada mudou. A água ainda era absolutamente essencial para a fecundação acontecer. A próxima grande inovação foi a que finalmente quebrou as correntes que prendiam as plantas à água. Foi o que permitiu que elas conquistassem de vez os ambientes secos. Com as gimnospermas, tipo os pinheiros, surgem duas das invenções mais revolucionárias de todo o reino vegetal: o pólen e a semente. O pólen, gente, foi uma revolução. Pensa assim, é o gametófito masculino, que antes precisava nadar, agora reduzido a uma pequena cápsula voadora. O vento agora podia fazer o trabalho que antes era da água, levando o gameta masculino por quilômetros, se preciso, direto para o alvo. Foi a libertação final.
E se o pólen resolveu o problema de como os gametas se encontram, a semente resolveu o problema da sobrevivência do bebê depois disso. Ela é tipo um kit de sobrevivência completo, tem um embrião lá dentro, bem protegido, com um lanchinho de nutrientes, pronto para esperar meses ou até anos, até as condições ficarem perfeitas para ele germinar. Genial, né? Essa tabela aqui resume perfeitamente a nossa jornada até agora. Olha só. Primeira coluna, a fase dominante. Começa com gametófito, nos musgos, e depois vira esporófito em todo o resto. Agora, a dependência da água. Os 2 primeiros grupos presos nela. Mas aí chegam as gimnospermas e o pólen diz tchau para a água. E por fim, as grandes inovações. Vasos condutores, depois sementes e o que a gente vai ver agora, flores e frutos. É a história da evolução toda num lugar só. E agora, a gente chega no grupo mais recente, mais diverso e, sem dúvida, o de maior sucesso de todos, as angiospermas. Elas pegaram tudo que já tinha sido inventado e adicionaram 2 ferramentas, assim, espetaculares ao seu arsenal: as flores e os frutos. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Flores e frutos não são só para enfeite, não. As flores não são só bonitas. Elas são verdadeiras máquinas de polinização de altíssima precisão que recrutam animais para fazer a entrega do pólen de um jeito muito mais eficiente que o vento. E os frutos? Bem, os frutos são o próximo passo genial dessa estratégia. A missão do fruto é dupla. Primeiro, proteger a semente. E segundo, e talvez mais importante, garantir que essa semente viaje para bem longe. E os métodos para isso são incríveis. Tem semente que voa com vento, tem semente que pega carona na barriga de um bicho, outras viajam por rios e oceanos, e tem até as que são literalmente arremessadas pela própria planta. E quando a semente finalmente encontra um bom lugar para ficar, a jornada recomeça. Para ela acordar e começar a crescer, que é o processo que a gente chama de germinação, ela precisa da combinação certinha de umidade, oxigênio e da temperatura ideal. E aí pronto, o ciclo da vida se fecha e uma nova planta começa a sua história. Pensa bem, da total dependência da água até a conquista do ar e a parceria com os animais, a evolução das plantas é uma história fantástica de soluções brilhantes para problemas muito complexos. Então, depois dessa jornada incrível de 500 milhões de anos, fica a pergunta no ar: o que vem depois? Qual será o próximo grande passo, a próxima grande inovação no reino vegetal?